Ela é uma psicóloga clínica e hospitalar. Ela é psico-oncologista especializada em psicologia do câncer, psico-oncologista especializada. Ela é uma psicóloga especializada em tratar pacientes com câncer. Especialmente, escute aqui, ela já esteve na Aliança de Pastores, porque ela é também da Aliança de Pastores, especialmente falando na Aliança de Pastores sobre câncer de mama nos homens. Eu nunca tinha escutado alguém falando sobre câncer de mama masculino. E ela levou uma importante palestra, porque ela é especialista nisto, em tratar pacientes masculinos, homens com câncer de mama. Ela é psicóloga da Unimed, ela é proprietária de uma clínica, a Psicoclínica Sentido da Vida, está se graduando em medicina, é esposa do pastor Evaldo Cavalcante, que faz parte como pastora do Ministério Palavra Viva e Eficaz. Pastor Evaldo já morou no Mocambinho, né? Morou 25 anos no Mocambinho e eles eram donos ali da papelaria Grafite, né? Na minha rua, papelaria Grafite, né? Depois nós nos encontramos. Evaldo foi quem cuidou do meu primeiro livro, Ensaios da Vida, lá na Comep. Depois nos encontramos aqui no Mocambinho, e aí depois nos encontramos na Aliança de Pastores. Pastor Evaldo da Aliança de Pastores, onde estava jogando bola, né, lá na confraternização. Ele teve muitas oportunidades, não fez nenhum gol, mas ele teve muitas oportunidades, né? Mas pastor Evaldo é um amigo nosso. Fez nenhum, mas ele deu um totozinho para o pastor José. Mas é um amigo, pastor da Aliança, ela faz parte das mulheres da Aliança, né, que é o segmento das pastoras da Aliança. E eu queria pedir que a pastora fizesse, pastora e psicóloga, né, nossa psicóloga aqui, fizesse uma saudação para a igreja. Fique à vontade, pastora, irmã em Cristo, e nossa psicóloga Eliana Fonseca. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Todo mundo bem aí? Passaram o domingo bem, né, pastor? Tem alguém com fome aí? Não. Só de Jesus. Amém. Essa fome não tem que passar, né, pastor? Tem que... Eu já queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade de estar aqui na presença do Senhor para falar de um tema tão importante que é a saúde do homem, porque ainda tem muitos tabus em relação a isso. E agradecer os pastores pela confiança, né, de estar aqui no altar do Senhor, porque quando a gente confia o altar da gente para outra pessoa, né, você tem que... É muita responsabilidade. Fico muito feliz de estar aqui no Mocambinho, né? Morei aqui durante muito tempo. Fui professora e coordenadora do São José durante 15 anos. Fui professora lá durante muito tempo. O Mocambinho eu tenho a marca do Mocambinho, né? Nós temos a marca do Mocambinho. E aí minha sogra ainda mora aqui ainda, né? A gente vem pegar todo dia para levar para a igreja. E eu creio que hoje Deus vai nos usar aqui, né? Eu e o pastor... Amém. Vai nos usar para que a gente possa sair daqui diferente. E sempre quando eu vou para as palestras, eu gosto de dizer que se tiver ali 1000 pessoas, e pelo menos ali 5 saírem com a mudança de vida, com a mudança de hábito, porque se você mudar um hábito, você muda muita coisa na sua vida. Amém. E hoje eu estou aqui para estar respondendo, né? Se eu não souber, eu pergunto aos universitários aí, tá bom? Mas estou aqui, eu dispor, pastor, para que a gente tire as dúvidas, né? Amém. E agradecer esse Deus aí maravilhoso por estar proporcionando, e a igreja já está de parabéns por abrir esse espaço para falar sobre saúde, um tema tão ainda polêmico e cheio de tabus, né? Fique à vontade, pastor. Minha amada, qual a importância de nós, de alguma forma, contribuirmos para sensibilizar os homens para se preocuparem mais com a saúde deles? Pois é, lá no livro de 1 Coríntios diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, a gente tem que tratar esse corpo bem, porque ele não nos pertence, ele pertence a Deus. Então, hoje vocês podem estar mudando isso, né? Olha, a partir de hoje eu vou quebrar essa cultura, porque passa muito por uma questão cultural, pastor, uma questão social. Eu sou homem,
e eu não posso chorar, eu sou homem, eu não adoeço, eu sou homem, eu tenho que estar forte. A síndrome do He-Man. Eu preciso estar dando assistência para minha família, eu sou o provedor, eu não adoeço. E hoje nós queremos falar para vocês aqui nessa oportunidade que vocês precisam se cuidar, sim, porque nós temos um corpo e nós temos partes que formam esse corpo, nós temos órgãos que eles precisam ser cuidados. Eu sou psicóloga hospitalar já há 17 anos. Então, eu já vi de tudo dentro dos hospitais, tudo que vocês possam imaginar dentro de hospitais e de clínica, né? Eu também faço a parte da clínica à noite. Eu trabalho durante o dia no hospital e à noite eu atendo meus pacientes na clínica. Agora, a gente entende que uma dificuldade muito grande em relação aos homens procurarem ajuda, procurarem cuidar do seu corpo, procurar da sua mente. E olha que já é difícil procurar ajuda para o corpo, para o biológico, para a sua saúde física, para a sua saúde orgânica, quiçá a saúde mental, pastor. Que aí é onde gera mais conflitos em se falando de masculinidade, se falando de homens. Então, a partir de hoje, queridos irmãos, pastoras que estão presentes aqui, nós precisamos quebrar esses paradigmas, nós precisamos quebrar essa cultura de que homem é forte, de que homem não adoece e que não precisa de ajuda. Grite quando você precisar de ajuda, peça socorro à sua família, porque o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, nós somos frágeis, os nossos órgãos precisam ser cuidados, alimentados, de uma forma que a gente possa ver até a nossa terceira ou quarta geração. Então, vamos ficar atentos hoje porque nós vamos falar, porque eu quero que vocês saiam daqui hoje influenciados. Tem tanta influência por aí, influenciando coisas que não devem, então hoje eu quero que vocês sejam influenciados para cuidar do seu corpo. Corpo, mente, espírito, precisa ser tratado. E o corpo hoje, em especial, que nós estamos falando, porque o espírito aqui toda quarta, toda sexta, todo sábado tem culto e tem a palavra de Deus. Então, cuide-se. O nosso organismo, os nossos órgãos, eles precisam ser monitorados. Amém? Amém. Nós sabemos que, como eu falei no início, a mulher ela é muito mais presente nas clínicas, nos hospitais, fazendo suas prevenções, muito mais cuidadosa com a sua saúde. Já é algo que está impregnado na mulher, uma cultura já de cuidar da saúde, pelo menos a maioria das mulheres. Mas por que os homens são tão resistentes a ir ao médico, a ir à clínica, a procurar ajuda? Porque, e a Amada já falou que é uma questão de cultura, né? Mas por que nós homens somos tão resistentes a ir ao médico, enquanto as mulheres se mostram muito mais cuidadosas nesse sentido? O que além da cultura, o que contribui? É machismo? É orgulho? É autossuficiência? O que faz o homem ser tão relaxado, eu digo assim, negligente nesse sentido? Pastor, é medo mesmo? Os homens são medrosos. O homem é medroso. Preste atenção, quando a gente vai... interessante, quando a gente recebe... Na época da pandemia mesmo, né? Quando a gente estava lá, porque na época da pandemia, eu fiquei dando plantão aqui no hospital Unimed Primavera, e a gente ficava assim, impressionada com a reação dos homens diante de uma injeção, diante de um exame, diante de um diagnóstico. Então, o homem tem muito medo de adoecer. Juntando a questão dessa cultura, da fortaleza, do poder, do prover, do trabalhar, de ser forte. Porque não sei se vocês recordam, mas a minha avó, eu vi várias vezes ela dizendo para outros netos, que são mais velhos do que eu, que quando eles choravam, pastor, era assim: tá chorando, cala a boca, engole o choro, homem não é para chorar não. Então, muitas pessoas criaram seus filhos assim. E aí o homem tem muito medo, ele tem medo de enfrentar. Ele nega a situação, ele nega que precisa de ajuda. O orgulho, como você falou, essa questão do orgulho, eu estou bem. Ele tem uma visão muito negacionista da vida, nega muito a sua situação, o seu estado, né? Porque, olha, quando a gente fala de câncer de próstata, por exemplo,
Eu tenho saído aí pelas empresas no mês de dezembro, agora até na semana passada, a gente visitou 20 empresas. Mas não era falando de câncer de próstata, era falando de herpes zoster. Em novembro foi que nós falamos de câncer de próstata. Se vocês vissem, gente, os olhos arregalados, né, dos colaboradores, quando se fala de dor, quando se fala de tratamento, quando se fala de medicamento, quando se fala de ficar em casa, quando se fala de repouso, então gera muito medo, ansiedade, angústia, é a questão do futuro, o que vai acontecer comigo, por quais caminhos eu vou passar, como será o tratamento, o que eu vou sofrer, mas eu não posso, porque eu tenho isso para fazer, eu tenho isso para construir, reconstruir, então gera muito medo. Nós somos, na verdade, um homem em si, quando eu falo de homem e mulher, nós somos muito medrosos, e o homem, ele tem uma parcela de negação e de medo muito maior do que as mulheres, isso é fato, porque a gente tem menino normal. O homem, para tomar injeção, ele precisa passar por um processo de acolhimento, de aconselhamento. Você vai fazer a cabeça dele, você vai fazer com que ele receba essa informação, adapte, assimile e faça, e participe, e seja ativo do processo. Não adianta brigar com o homem, a mulher brigar com o homem. Tem que ter esse processo de convencimento, de sensibilização, para que ele entenda que é uma necessidade dele. É algo que ele precisa para a própria vida de qualidade que ele espera viver. Então, é muito importante esse processo de convencimento, de aconselhamento dos filhos, da esposa, para que ele possa cuidar de si. Eu estava vendo uma pesquisa, é interessante, eu nunca entendi por que tem mais mulher na Terra do que homem, né? Quando você vai para a questão das eleições, tem mais mulher votando do que homem. Eu acho que o único lugar que tem mais homem do que mulher é em estádio de futebol, mas na igreja é mais mulher do que homem. Eu vi uma pesquisa que diz que os homens estão vivendo 7 anos menos do que as mulheres. No nascimento, de alguma forma, há um equilíbrio. Nascem homens e mulheres, mas os homens vivem hoje 7 anos menos por causa das doenças, da violência e do trânsito. Eles estão morrendo mais, lógico, consequentemente vivendo menos do que as mulheres, mas uma das causas são as doenças. Doenças sexualmente transmissíveis, câncer, de várias modalidades, e a gente sabe que a prevenção é importante, né? Os homens, a maioria, quando descobrem, já estão doentes, né? Qual é a importância da prevenção, especialmente para câncer, que é uma doença que muitos homens têm sido acometidos, como próstata, e a senhora cuida muito bem disso, mas lá, para os que já estão acometidos também, fazendo prevenção com palestras. Qual a importância da prevenção, do homem descobrir, cuidar da saúde antes de descobrir a doença? Sim. Eu sempre falo que informação gera conhecimento. Conhecimento gera libertação. E libertação gera salvação. Então, quando eu me informo, eu passo a conhecer. Quando eu conheço, eu me liberto de muitas coisas que ainda me amarram. E quando eu desamarro isso, eu me liberto, eu me salvo de muitas situações. Eu faço um trabalho de prevenção, eu faço parte de uma equipe multiprofissional que trabalha com a informação em empresas. A gente visita as empresas, antes a gente faz um estudo, pastor, sobre elas, e a gente tem dados que nos fornecem a sinistralidade, que é o uso excessivo do plano de saúde. Vou falar da minha realidade, né? Porque é o que a gente vive lá em questão de prevenção. A gente percebe essa sinistralidade, e aí essa sinistralidade ela vai nos mostrar quais são os casos, né? Quais são as áreas que esses usuários, que esses clientes, eles estão utilizando na questão saúde, no item saúde. Então, o que mais onera hoje um plano de saúde ou o sistema único de saúde mesmo é câncer.
porque são tratamentos muito caros. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos uma vacina para o câncer. Tá? Essa vacina, ela é feita específica para a pessoa. Tem-se o estudo, né? Faz o estudo do câncer, do estágio dele, se ele é agressivo, se ele não se tem um bom prognóstico, se não tem um bom prognóstico. Então, se ele está fazendo a hormonioterapia, não deu certo, não está dando certo, usa essa vacina, é uma vacina intravenosa, né? E essa vacina é muito cara. A gente está comprando hoje de países aqui, nossos vizinhos da América do Sul, e uma dose ela chega a custar 15 mil reais. Então, hoje a prevenção é o tom da saúde. É aquilo que é necessário fazer, porque para você chegar até essa vacina, você tem um caminho antes a percorrer. Então, quando eu me informo que, por exemplo, um câncer de próstata, por exemplo, meninos, quando você consegue rastrear no início, você tem 90% de chance de cura. É 90% de câncer de cura, pastor. E aí você diz, mas por que hoje tem tanto câncer? Câncer de próstata, um dos principais fatores que impedem ou que aumentam o número, as estatísticas de morte em câncer de próstata é o preconceito. É o preconceito. Preconceito com o quê, pastora? Preconceito com os exames, principalmente o toque retal. Os homens não querem. Os homens não querem. Eu sou macho, não, esse negócio aí, negócio de toque retal, menino, esse negócio aí, um homem tem a mão desse tamanho. E as coisas não funcionam assim. Olha, a gente faz, pastor, o convencimento lá na sala de espera, no setor de urologia. Eu quero que você veja a nossa via cruz, até que a pessoa consiga a adesão ao tratamento. Então, existe muito preconceito em relação a isso, tá? As pessoas estão se perdendo no meio do caminho. A prevenção hoje ela é essencial em tudo. Eu quero ter uma saúde quando eu chegar lá aos 60, 70 anos, pois já começa cedo. Começa desde criança, na adolescência, na tua juventude. Começa a comer menos gorduras, menos massa. Deixa de tomar refrigerante, que não faz bem a ninguém. Deixa de comer açúcar cristalizado. Eu gosto de açúcar, pastor. Faz bem para o demerara, para o mascavo. Então, a prevenção, ela ensina isso. Hábitos saudáveis, formas e estratégias que vão melhorar a tua condição para que você chegue ao envelhecimento saudável. Ela te ensina como você não ficar utilizando o plano muito. Porque se eu estou utilizando o plano muito, se eu estou indo para o médico muito, é porque eu estou fazendo a coisa errada. Então, a gente ensina como fazer a coisa certa. A prevenção, ela não vai só te mostrar estatísticas, mas ela vai te dar estratégias. Por exemplo, na questão da saúde mental. Mas eu preciso melhorar. Vocês sabem que hoje o Brasil, pastor, ele só fica atrás dos Estados Unidos em número de depressão? Só fica atrás dos Estados Unidos. Hoje o Brasil ele tem 12 milhões de pessoas sofrendo por depressão. 5,8% da população. Os Estados Unidos têm 5,9% da população. Então, por quê? Falta de informação, falta de adesão, porque essa informação, essa estratégia, como você melhorar a sua saúde mental, a sua atividade física, se alimentar bem, se hidratar. Você está em conexão com Deus, o seu espiritual é importantíssimo, a sua fé. E hoje eles se renderam, porque hoje os cientistas, eles entenderam que existe uma parte no nosso cérebro, aqui nessa parte frontal, que era uma coisinha pequenininha, bem cinzentinha. Eles procuraram várias explicações para isso e descobriram que é o lugar da fé. Então, a fé, ela nos traz essa importante
essa importante força. Então, a prevenção, ela te mostra o que está acontecendo no mundo e ela te entrega as estratégias, os benefícios de uma vida saudável, de bons hábitos, e que isso vai se estendendo por toda a família. Porque eu vou fazer uma reeducação alimentar. Lá a gente não chama de dieta, a gente chama de reeducação alimentar. Se eu estou precisando melhorar a minha condição física na questão alimentar, então eu tenho que trazer toda a minha família para esse processo. Não adianta, pastor, ela ir lá para a nutricionista, para o nutrólogo, a nutricionista bota um montão de comida lá que a gente nem conhece, porque não vai dar certo. A nutricionista chega lá, a minha mesma disse, olha, bota aí o que eu tenho lá em casa. Diminui. Você pode comer de tudo um pouco e um pouco de tudo. Tudo com regra, com ordem, com decência. Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Então, coma tudo direitinho. Então, esse programa de prevenção, a prevenção em si, ela é muito importante porque ela nos leva para as estratégias de melhoria da condição física, da condição mental e da social. Se eu estou bem fisicamente, eu estou bem psicologicamente. Se eu estou bem psicologicamente, eu interajo com os meus colegas, as minhas relações interpessoais, tanto em casa, como na escola, como no trabalho, como na igreja. Importante, né, nós entendermos que a maioria das questões de câncer, dizem os especialistas, não é questão genética, é de hábitos. Se mudar os hábitos, previne. É interessante ela falando do toque retal, que o primeiro toque retal a gente nunca esquece. Né? O Evaldo nunca esqueceu. Eu nunca esqueci. E foi interessante meu primeiro exame de próstata. Eu sempre gostei de pimenta. Eu vou contar isso aqui de exemplo para os homens que ainda não fizeram toque retal. Você está perto de fazer, fique tranquilo. E por prevenção. E eu sentia nas evacuações um incômodo no reto. Um incômodo. E eu fui no meu endocrinologista. Procurei ele e falei, olha, eu estou me incomodando. Quando eu percebo que pode estar ligado à questão de pimenta. E ele disse, eu vou lhe passar para um médico especialista. Proctologista. E me encaminhou. Quando eu cheguei na clínica, cheio de homem. Só tinha homem. Mas cada um com a revista aqui na cara. Eu achei interessante. Depois nunca vi tanta gente gostar de ler. Todo mundo com a revista. Eu também peguei uma, né? Peguei uma, tinha muita revista. E aí, eles faziam assim, eles baixavam a revista, olhavam para o outro. Pastor, hoje é o celular, ó. Aí eu escutei meu nome. Alguém disse, Luiz Gonzaga de Paiva Filho. Me levantei, inocente. Não fui informado de nada, não me prepararam para nada. Não teve uma psicóloga lá para lhe falar? Não, nada. Quando eu cheguei, ela era uma mulher. Bem grande, bem forte. E uma atendente, com a macazinha, só uma maca, naquele bicho enorme, aquela sala enorme, uma maca. E um birô. E ela disse, tira a roupa. Eu pensei, meu Deus, tirar a roupa para quê? Rapaz, eu vim só conversar com ela. Ainda fiquei de cueca e voltou, ela tira a cueca também. Diga, ai meu Deus, por que eu não trouxe a socorro comigo, rapaz? Assim é aquela história, vire de lado e o resto a senhora conhece. Sim. Foi o meu primeiro exame de próstata, para avaliar a próstata, que para mim era só uma pimenta, e foi de próstata. Mas eu perdi o medo, não é que eu gostei. Sim. Eu perdi o medo. E eu continuei fazendo novos exames, depois descobri um aumento da próstata. Que é natural. Que é natural da idade. Já me passaram uma medicação que retém um pouco mais o avanço, né? Mas é a questão que a senhora acaba de falar. É o orgulho, é esse machismo nordestino, né? Que eu sou macho, eu vou morrer macho, e aí vem um câncer de próstata e o macho fica bem debilitado,
bem vulnerável, porque o emocional vai ser abalado, né? E é muito importante a prevenção. Agora, doutora, a senhora trata muito com homens com câncer, né? Lá no hospital, na clínica. Quais são os mais frequentes, os cânceres mais frequentes na questão do homem? Eu sei que tem câncer que é frequente no homem e na mulher, mas o que a senhora tem observado na população masculina, o câncer mais frequente? Próstata, né, muito frequente. Pele, né, porque nós temos um estado muito... Pele. Câncer de pele. Né, os melanomas deles são muito frequentes. Eu tenho até uma É por causa da exposição ao sol que o homem, de alguma forma... a exposição, e também tem uma predisposição também. Tem a genética também. Genética. Tem uma genética, porque o câncer, um dos fatores também é a genética, né? Mas o carro-chefe mesmo são os cânceres de próstata, que tem mais em homens, quando eu atendo na clínica, lá no próprio hospital, na parte onde a gente atende os homens, mas é próstata. E geralmente eles chegam já com um câncer muito já avançado. Por quê? Porque eles negam a questão do exame e ficam confundindo com outras coisas. É muito parecido com o câncer de mama masculino, que muitas vezes tem muito, de cada 1.000 pessoas, a cada 100 pessoas, até em alguns lugares, a cada 100 pessoas, um é mama masculino. Inclusive, a gente atendeu uma 3 meses atrás, que quando é do interior, e ele sente alguma coisa na mama, vai no postinho, e aí quando chega lá está um pouco inflamado. Não, foi um inseto, foi um bicho que marcou, que pinicou, e aí passa uma pomadinha, e aí para fazer mamografia é bem complicado, né, porque ele não tem a gordura que a gente tem. E aí quando vai fazer o estadiamento, né, vai fazer o rastreamento, esse câncer já está até em metástase, né, já tem se distribuído pelo corpo. Então, hoje, eu tenho mais números, né, de câncer de homens, próstata, pele, intestino e fígado, devido também à bebida alcoólica e também a pessoas que tomam muito medicamento. A gente acha que câncer de fígado, que aquela chamada cirrose, né, só acontece com a bebida. Não, mas também tem o medicamentoso, pessoas que tomam muitos medicamentos. Efeitos colaterais no fígado. Sim, os efeitos colaterais vai para o fígado, porque você sabe que ela é uma glândula que digere tudo que a gente come, né? Tudo vai para lá, tudo vai para o fígado, então ele fica sobrecarregado. Mas, como a gente está falando aqui de próstata, é muito interessante, porque os casos, que eu já peguei muitos casos de homens com câncer de próstata que foram curados, literalmente. Homens que saíram assim, toda vez que a gente, o médico entrega lá o diagnóstico de cura dos últimos tratamentos, da radioterapia, da quimioterapia, hormonioterapia, a gente toca aquele sininho, né, e o povo sai gritando e correndo de alegria, porque acontece, porque chegam no início. Quando se fala em toque retal, e aí a gente precisa esclarecer um pouco para vocês, que o toque retal ainda é o exame mais seguro e que mais detecta o câncer de próstata inicial. Tá? Por quê? Porque quando o médico ele faz a varredura, que ele faz isso aqui, ele consegue rastrear toda a região. O médico que tem experiência, ele consegue até perceber o peso da próstata, a dimensão, se está mais endurecida, se está mais amolecida. Então, ele tem a prática de sentir, através do toque, como está a próstata. Se ela realmente está passando por um adoecimento, um aumento, e ele consegue também tocar nos pequenos tumores. Vamos chamar assim de tumor, né? As neoplasias. E olha, é tão interessante isso que uma das últimas biópsias que eu assisti, que eu participei, que tem um médico, quando eu trabalhava no São Marcos, na época, hoje eu não trabalho mais lá, já trabalho em outra instituição. Quando eu trabalhava no São Marcos, o médico me chamou para me ajudar, um rapaz que veio do interior do Maranhão, fazer a biópsia, né? Porque a biópsia essa é mais dolorosa do que o exame retal.
E aí, quando ele colocou aquele mesmo aparelho de ultrassom, né? Só que eles colocam uma agulha de um calibre mais grosso. Na ponta aqui do aparelho é como se fosse um revólverzinho, tivesse para dar uns gatilhozinhos, para dar umas gatilhadas. Então ele coloca aquele material, coloca do jeito que vai fazer a transvaginal, a camisa, o preservativo, aí coloca, acopla essa agulha que é mais calibrosa com os gatilhozinhos. Então, quando ele colocou, e aí ele ficou vendo, né, fazendo a vídeo, para ver em que localidade ele ia tirar os pedacinhos, né, para poder fazer a biópsia. Aí ele me chamou, vem cá. E eu fui, então, quando ele se assustou, eu falei, gente, pastor, foi um caso raro, porque ele não tinha nem 50 anos, o rapaz. Gente, estava mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Meu Deus. Parecia assim uma bola dessas bolas lá que a gente joga de boliche. Muito grande. E aí e o rapaz chorando de vergonha. Aí eu não, se acalma, comecei a conversar com ele, desfoquei, e ele me mostrou, tá vendo? Então ali, com certeza, aquele tumor daquele tamanho, ele já tinha irradiação em outras partes do corpo, que a gente chama de metástase. Então, se ele tivesse chegado mais cedo, no toque, o médico consegue perceber, porque câncer, seja ele de mama, seja ele de reto, seja ele de próstata, ele é endurecido, ele não sai do lugar. Ele fica lá, preso. Então, quando o médico toca, ele já sabe, ele já consegue discernir. As pessoas dizem assim, câncer de cisto vira câncer. Não, cisto é cisto, câncer é câncer. Então, olha só, você tem um cisto é diferente. Quando você faz o rastreamento, quando você faz o toque de mama, para procurar rastrear algum carocinho, o cisto, ele move, ele sai do lugar. O câncer não, ele fica lá endurecido. Ele é tão maligno, eu digo assim, tão maléfico, que ele fica lá entranhado. Que lá ele diz, isso aqui é meu lugar, mas está amarrado, não é teu lugar não. Então, do mesmo jeito é na próstata. Quando o médico ele passa, ele percebe, opa, aí ele vê lá na imagem. É como a mamografia. Mulheres, já deixa aqui, deixa, pastor. A mamografia é o único exame que consegue detectar um câncer de mama com menos de 1 centímetro. Então, nós temos que fazer. Dói. Por quê? Quando eu estou fazendo a mamografia, a gente bota lá a mama, eles vão apertando e a gente vai subindo assim, né? Não é não? Quem já fez? E aí, a mão da gente fica parecendo uma placa. E aí, a gente fica... Aí passou, aleluia. Aí ela disse, tem que fazer de novo, deu um problema. Então, amados, graças a Deus que o toque é um só. O toque é um só. Então, o médico, você precisa começar a entender, esclarecer a sua mente, que o toque, ele salva vidas. Doutora, qual a idade ideal para o homem começar a cuidar da questão da próstata? Pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o homem precisa começar a fazer os primeiros toques retais aí a partir de 50 anos. Porém, contudo, todavia, se você tem casos de câncer na família, você já pode começar a partir dos 40, 45 anos. Mas como? Por quê? Olha só. Por exemplo, pastor, se você tem 45 anos e na sua família, recentemente, teve um caso de câncer de mama ou um caso de câncer de mama masculino, pode rastrear a família todinha. Pode rastrear a família todinha, porque câncer de mama em homem é invasivo, é raro e ele traz consequências terríveis. Então, rastreia toda a família para ir logo no início, para começar a fazer os tratamentos. Deixa eu lhe perguntar, como a mulher ela já faz isso preventivamente para a questão da mama, né? Que incomoda, mas é necessário. Como é que o homem... Porque quando a gente ouve falar de câncer de mama, eu nunca vi nenhum homem que me falasse que teve câncer de mama. Isso é uma coisa para mim, quando a senhora falou lá na palestra para os pastores, na Aliança de Pastores aqui da cidade, eu fiquei impressionado.
porque aparece com mais frequência do que imaginamos. Como é que um homem pode fazer, por exemplo, uma prevenção? Como é que eu vou saber que eu tenho algo que aqui na mama que eu preciso me preocupar? Sim. Primeiro você tem que entender, buscar, saber se tem. Chegou aos 40 anos de idade, tudo muda na vida da gente. Muda ou não muda? Muda. Tudo muda. Não é mais a mesma coisa, não. Depois dos 40 anos. Passou dos 15, já não é, imagina quando chega os 40 anos, né? Então, tudo muda. Então, ali você já tem que entender que você, não é só os 40 anos. Eu estou falando se uma pessoa saudável, se uma pessoa que tem uma vida saudável. Porque se você tem casos de complicados da família, de adoecimentos, diabetes, lúpus, se você tem aí pessoas hipertensas na família, já tem que começar cedo, desde criança, a trabalhar obesidade, sobrepeso, obesidade mórbida. Isso aí tudo tem que começar cedo. Mas se você é uma pessoa saudável, você faz atividade física, você se alimenta bem, você toma seus suplementos, você tem uma vida sexual ativa saudável, você é uma pessoa que não sente muitas dores, não tem enxaqueca, não tem dor de cabeça, está tudo bem, não tem PA alta, você não é hipertenso. Então, você, a partir dos 40 anos, já é ideal que você comece a fazer os seus exames rotineiros. Como é que eu faço? O meu exame de sangue, por quê? Porque nós temos um exame de sangue, que ele vai detectar, se tem, por exemplo, de próstata, você faz o PSA. Né? Mas só o PSA, ele não vai te dar tudo, mas ele te dá o indicativo. Porque o PSA, que é uma enzima prostática específica, ela já vai te dar um direcionamento se você tem alguma inflamação na próstata, que é natural a partir dos 45, 50 anos o crescimento. Já vai te dar. Então, e para os outros cânceres? Aí você vai fazer um exame clínico, saber como é que você está, se você está sentindo uma moleza no corpo, se você está com falta de apetite, né? Se você está mais desanimado, se você está adoecendo com mais frequência, está gripando com mais frequência, porque o câncer ele baixa a imunidade, porque o câncer é a multiplicação de células doentes, as células se dividem e alguma delas ali se divide de uma forma errada, o DNA é errado, então você tem que fazer o exame clínico, observar o seu comportamento, observar o que é que você está sentindo, se você tem mais falta de apetite, se tem mais apetite, se você está dormindo mais ou menos, se está tendo insônia, se você está mais impaciente, se você sente aquela fraqueza generalizada, tem o exame clínico. Aí você parte para o exame de sangue. Vamos lá ver como é que está o teu sangue. Aí o sangue vai acusar se está com a baixa, se você tem alguma coisa no teu sangue que está mostrando ali o teu desenvolvimento, as tuas plaquetas, né? Tudo que o sangue precisa de bom, ali está faltando alguma coisa. Então o médico, ele faz esses exames. E você faz a ressonância, que é importante, fazer uma ressonância, fazer tomografia. Até hoje... O exame de sangue faz algum indicativo para... O exame de sangue faz. Para o câncer de mama masculino? Quando faz. você já está no estágio mais avançado. E por que eu tenho que começar antes? É quando eu tenho um histórico da minha família. Aí eu já tenho que começar a ser vigilante em relação a isso. Começar cedo. Por quê? Se por um acaso eu sentir que tem alguma coisa, o exame, o próprio toque na mama, né? Como você, hoje em dia não tem mais jeito de fazer rastreamento de mama, não. Levanta o braço, roda aqui, levanta todo o braço, roda aqui, bota para trás, se deita, não. O importante é que você faça. Tá? Procure aqui, aperte aqui, veja como é que está. E aí você também pode fazer esse exame de toque, né? E o homem, como ele tem muito músculo, ele tem que fazer com mais frequência, porque a mulher é diferente, a mama, né? Então, tem esse exame do toque na mama, tem os exames de sangue, tem os exames de imagem, que são muito importantes para detectar já no início o câncer de mama em homem. Existe um exame que os homens fazem, que se chama peniscopia, quando há suspeita, uma delas, câncer no pênis. E isso é frequente, porque eu li uma reportagem que o Nordeste tem a maior incidência de câncer peniano, exatamente por causa da falta de higiene que às vezes o homem deixa de fazer no órgão, né, genital. É frequente, a senhora já teve acompanhamentos nesse sentido? Há um número significativo de
câncer peniano? Sim, não é tão raro, né? A gente vê muito. E interessante que a gente foi fazer uma visita domiciliar, porque assim que eu entrei nessa outra empresa, eu fazia visitas domiciliares. Eu já cheguei a encontrar homens. Aqui tem criança, mas acho que eles não vão entender muito o que eu vou falar. Não, as crianças, os que estão aqui são sabidos, pode falar. Eu já fiz uma visita junto com a enfermeira e o médico, né, e a assistente social, foi uma equipe toda fazer essa visita. E quando nós chegamos nesse lar, nessa casa, esse senhor, ele tinha mais ou menos uns 45, 48 anos, mais ou menos, e ele estava tirando bicho do pênis. Ele tirava o bicho e colocava numa latinha de leite, esse leite ninho. Tirava e assim, já é um estado avançadíssimo, né? Muito avançado e muito assim, a gente não explica, gente. Eu já procurei uma forma, um jeito, algo para explicar o cheiro de um câncer já apodrecido, mas eu não consigo ainda explicar. É uma coisa estranha, é um mau cheiro estranho. E aí me deu muita dó, fiquei com muita misericórdia daquele homem. E ele gritava, ele chorava, e com aquela latinha na mão, e tirando, e estava assim, tudo muito comido, tá? Terrível. E uma outra, e ele teve que fazer a amputação. Ele teve que fazer a amputação. E uma senhora, não foi dessa mesma comunidade, foi em outra comunidade, então a mulher também precisa ter muita higiene, muito cuidado com os órgãos genitais. Higiene, palavra-chave para o homem e para a mulher, é fundamental para evitar algumas doenças que... Até a forma de você lavar, de você utilizar os produtos. A gente já tem que começar, gente, a ensinar os nossos filhos de criança. Porque muitas vezes a gente não está com nossos filhos aí 24 horas por dia. Então, precisa ensinar já os filhos a fazerem isso. E essa senhora, ela estava com um bicho na vagina. Sabe esse bicho de pé, que dá no pé, lá no interior? Pois ela estava lá, então ela teve que fazer uma cirurgia de reconstrução. Eu estava na hora, a gente estava lá dando esse suporte para ela, e era uma anestesia local, e é difícil pegar quando tem um local infectado, vocês sabem disso, né? Aí teve que ir para geral zona, e aí teve que fazer uma raspagem desse local, né? Para poder ela melhorar pelo menos as dores. Então, higiene é muito importante. Os cânceres na parte genitália, na genitália, não é comum, existe principalmente em comunidades mais carentes, menos informadas. Aqui em Teresina a gente vê menos, mas ainda tem. E mais necessidade das Quanto mais afastado do centro médico, há uma frequência maior de câncer simples, porque é questão de higiene. Questão de higiene. Né? E olha, as pessoas perguntam, e por que o Brasil ainda tem tantas pessoas adoecidas, tanta gente aí com câncer avançado? Gente, a própria saúde. Eu estou falando de saúde, estou falando de sistema. É difícil, minha gente, é muito difícil. Não há uma medicina preventiva. Não tem medicina preventiva. Né? Não há saneamento básico. Isso tudo, falta de conhecimento. Sim. Né? A cultura, isso tudo contribui para nós termos uma situação como esta dos homens. Era para a gente fazer essa conversa com a doutora em novembro, que é o mês do Novembro Azul. Mas a agenda da igreja não permitiu, minha agenda não permitiu, e nós não queríamos passar esse ano sem esta conversa, que eu acho muito importante, sabe? Mas de grande importância. Eu hoje sou uma pessoa que eu entendo de doença, né? Porque eu adoeci cedo. Com 40 anos me tornei diabético. O diabetes me trouxe retinopatia, me trouxe neuropatia, me trouxe hipertensão e uma série de outras coisas. Mas este ano, no segundo semestre, eu já passei pelo endócrino, pelo cardiologista, passei pelo oftalmologista, estou passando agora pelo neuropata, vou passar pelo geriatra. Então eu passo por 6 a 8 médicos por ano. Aí envolve eu fazer a consulta,
fazer os exames, receber os exames, ajustar a medicação, fazer outro exame, e de alguma forma isso tem me ajudado muito, mas eu lamento não ter começado antes, não ter me prevenido, não ter mudado meus hábitos alimentares, não ter feito mais atividade física. Não sou modelo ainda nisto, e já estou ficando velho, mas não sou modelo, mas eu terminei ganhando muito conhecimento, conversando com os médicos, eles me explicando o protocolo da doença, me explicando as causas. Então, aqui nós temos muitos jovens, muitos rapazes, que ouvindo uma palestra dessa, muitas moças, já devem começar a se cuidar, mudar seus hábitos alimentares, intensificar a atividade física, cuidar do emocional, procurar médicos já no tempo hábil, né, que precisam. Então, eu considero uma palestra dessa muito importante, e aqui estamos diante de uma especialista, né, que trabalha só com pacientes que sofrem de alguma forma, questão de câncer, né, de várias formas. Então, que palavra a senhora deixaria para os homens desta igreja, para a questão de qualidade de vida, homens que eu falo desde os jovens, os adolescentes até a terceira idade, que palavra a senhora deixa como profissional para nós homens bereanos? E lembrando que essa palestra vai estar no YouTube, está sendo transmitida pela Bereana Rádio Web e vai chegar em muitos lugares. Que palavra a senhora deixaria para quem nos assiste? Muito bem. Primeiro, deixa eu perguntar aqui para eles. Quem está fazendo atividade física aqui? Tanto homens como mulheres. Os outros estão se programando, né? Vamos ajudar. Fica de pé quem faz atividade física aqui, homens e mulheres. Vamos ver se nós somos uma igreja aqui. Muito bem. Metade. Tá. Metade faz. Tá Parabéns. Parabéns, né, pastor? Parabéns. Está de parabéns. Eu não me levantei porque não estou fazendo. Sim. Vou fazer brevemente. Muito bem. Quem não toma Coca-Cola, levanta a mão aí. E quem não toma? Não toma. Isso. Isso. Também não posso levantar a mão porque eu tomo. Na verdade, eu falei errado, eu perguntei errado. Quem não toma refrigerante. Refrigerante, quem não toma? Né, pastor? É a minoria, mas não Isso. toma Mas refrigerante. se vocês deixarem. Quem é viciado em doce, chocolate aí? Quem é? Olha aí, ó. Eita. E agora, no final do ano, é muito amigo doce. Então, preste atenção. Vou deixar esse recadinho para vocês. Vou deixar uns 3 recadinhos para vocês. Primeiro, o alimento do câncer é o açúcar. Olha, grava isso aí. Grava aí. O alimento do câncer é o açúcar. É o açúcar. Especialmente o cristalizado. Então, se você come as massas, pão, macarrão, arroz, pizza, domingão, terminou o culto, pizza. Eita. Sanduíches, né? Tudo que é massa, quando ele é quebrado lá no organismo, no estômago, ele se transforma em açúcar. Ou açúcares. A gente fala tecnicamente, os açúcares. Então, o alimento do câncer é o açúcar. Então, se você diminuir, você já está começando um caminho mais importante da prevenção. Eu não tomo refrigerante há mais de 30 anos. Não. Atividade física, tem que fazer. Eu faço uma bikezinha de vez em quando, importante. Roda aí uns 20 quilômetros, o pastor do lado e eu, muito importante. Outro recadinho para os meus amados. Homens negros têm 60% de chance maior de desenvolver câncer de próstata. Ah, mas que preconceito é esse? Que história é essa? Porque eu teve um que disse, eita, a raça que sofre. Não, minha gente, calma. Nós temos a testosterona, e aí nós temos um outro hormônio chamado testosterona. Os negros têm esse hormônio em maior quantidade. Então, esse hormônio, ele desenvolve câncer com mais facilidade nos afrodescendentes, que a gente chama, tá bom? Então, cuidado, homens negros, tem que começar a rastrear
a sua saúde mais cedo que as outras pessoas, os outros homens de cor branca. Comece aos 45 anos, tá bom? E o terceiro, mude um hábito na sua vida. Por quê? Porque você pode desenvolver o câncer, a célula, que todo mundo tem uma célulazinha bem doentinha dentro. Então, você pode diminuir as massas, os açúcares, fazer atividade física. Mas, porém, lembre-se de que o câncer, ele tem uma genética, ele tem uma história de genética, ele tem uma história de alimentos, ele tem um histórico também de bebidas, né? Os homens, nós estamos aí na frente dos homens lá fora, porque nós somos crente não anda bebendo, né? Então, a bebida é um fator negativo, né? Um fator que ele leva ao desenvolvimento das células. O que mais? Pastor, pimenta do reino, pastor. Cuidado com as pimentas do reino, cuidado com as coisas muito picantes. Tudo tem que ter ordem e decência, tá? Se hidratar bem, estar de bem com a vida. Outro fator que é muito perigoso para o desenvolvimento de células cancerígenas é a personalidade da pessoa. Por que a personalidade? O mau humor. Tá? Porque pessoas mal-humoradas, elas deprimem mais fácil, murmuradoras, queixosas, laboriosas, que ninguém aguenta, só o psicólogo eu aguento muito lá no consultório, pode mandar para mim, o pastor, né, pastor? Então, cuidado, depressão, ansiedade, também são fatores preocupantes para o desenvolvimento de células, não só em câncer de próstata, mas de mama, de estômago, de intestino. Então, cuidem do humor de vocês, cuidem da saúde mental. Por quê, pastora? Porque baixa a imunidade. Tudo que baixa a imunidade, você fica predisposto. Então, vou voltar aqui uma pergunta que eu queria fazer no início, mas eu acho que agora é importante, né? Dá para a gente fazer. Meninos que estão aí chegando já aos 40 anos, quem vai fazer agora o toque retal? Aí, pastor. Samuel primeiro ali. Vai. Danilo também. Só vocês dois? Mãe? Só eles. Tem lá. Tem lá. Também. E os meninos de 50 lá. anos? Ali. Já fizeram o toque retal? Vão fazer? Pastor Gé, o primeiro. Pastor, já fez? Agora já vai. Fez? Tá. Sabe por quê? Porque ele salva vidas. Porque você não vai querer fazer uma biópsia que vai entrar aquela agulha e você vai receber 18 tiros. Cai fora. Cai fora. Eu tenho um pastor, colega meu, que fez este exame. Ele disse, pastor, eu pedi a morte. Terrível. Evite. Vá para o toque retal que previne. É melhor. Aí, em vez de você passar por aquele, né, só aquela GPS. mãozinhazinha, né, aquele rastreador humano, aí você vai para o rastreador mecânico e toda vez que dá o se espanta aí. Não, misericórdia. 18. Ainda complica mais, né, pastor? Então, a alimentação. Outra coisa, amado do Senhor Jesus, sono. Tem que dormir bem. Quem não dorme bem, não vive bem. Tem que ter uma noite boa de sono. No mínimo aí. Tem gente que vive bem com 6 horas de sono. Mas o ideal é entre 7 e 8 horas de sono. Então, dormir bem, fazer atividade física, fazer o toque retal, faça o PSA, faça seus exames de sangue, tenha uma vida em intimidade com Deus, seja uma pessoa alegre, feliz. A felicidade, ela aumenta os anticorpos, aumenta a tua imunidade. Quando estiver tocando louvor aqui, canta, dança na presença do Senhor, que isso aí já vai crescendo, os anticorpos, as tuas defesas, e você vai ser uma pessoa fora das estatísticas do câncer de próstata, fora das estatísticas do câncer de mama e de outros cânceres. Porque o mau humor, raiva, lamúria, sabe o que faz? Rugas, tá? Muita ruga, envelhecimento, e afasta a gente das pessoas que a gente ama. Amém? Amém. Então, quantos gostaram da palestra?